Boa noite. É com alegria. Boa noite. É com alegria que começamos mais esta aula da Escola Bíblica Dominical e hoje estamos tendo o privilégio de estar ministrando a palavra de Deus. Estamos na nossa terceira lição sobre os profetas e isso, de uma certa maneira, tem nos abençoado a fazer esse estudo e estamos no profeta Jeremias, os profetas maiores, e estamos estudando o profeta Jeremias, no livro também de Jeremias. E hoje estamos trabalhando na terceira lição, aonde vamos ver o cativeiro e sua causa. Costumeiramente, nós pensamos num Deus amoroso, num Deus misericordioso, mas não pensamos num Deus de justiça. Não pensamos num Deus que nos ama e nos corrige. Não pensamos num Deus que está pronto a estar caminhando conosco e nos levando a refletir em cada passo que nós damos. Por isso eu quero lhe convidar a prestar muita atenção nessa aula. Veja como começa o texto áureo em Jeremias, no capítulo 24, verso 7. Vai dizer o seguinte: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Esse é o maior desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o povo de Israel, lá naquele tempo. Deus sempre, desde o início, quis estar na presença do homem. A palavra de Deus diz que todas as tardes Deus ia no jardim do Éden para conversar com Adão e com Eva. Por isso, eu quero lhe dizer que, a despeito de nós vermos na aula nossa, vermos como Deus vai estar punindo o povo, e vimos já isso na lição passada e vamos continuar vendo nesta, vamos também ver um Deus que está sempre pronto a nos redimir, a nos levar a ter esta compreensão de que, se nós voltarmos para Ele, Ele nos recebe. Nunca vai acontecer na nossa vida que Deus não queira estar conosco. Ele sempre quer estar conosco, ele sempre quer nos mostrar tudo aquilo que nós precisamos viver constantemente. Vamos passar para vocês o estudo tentando atingir os seguintes objetivos. Nos objetivos gerais, vamos compreender que Deus é justo e nunca permitirá que os desmandos do seu povo corram sem consequências. Então, se você quer andar por sua conta e risco, você vai sofrer as consequências desse seu caminhar. Muitas vezes as pessoas ficam perguntando por que que Deus permitiu tudo isso, permitiu tantas coisas, tantas desgraças, e muitas vezes nós estamos nos esquecendo que é simplesmente a consequência daquilo que nós plantamos. Por isso eu quero lhe convidar a refletir naquilo que é a própria mão de Deus sobre sua vida e aquilo que são simplesmente consequências de tudo aquilo que você está plantando. Então, vamos trabalhar tentando isso. Mas também vamos compreender que Deus nunca, mesmo na disciplina, Deus nunca abandona o seu povo. Deus sempre está à nossa disposição. E já no objetivo específico, eu espero que você possa tomar uma atitude de não deixar de falar e comunicar a vontade do Senhor. É tão maravilhoso fazer isto. Nós estávamos recebendo uma pessoa aqui em nossa casa
E estávamos conversamos sobre muitas coisas, até que chegou numa oportunidade de fazer a pergunta, e quem fez essa pergunta foi meu pai. Como é que anda a sua vida com Jesus? Ela, ao invés de responder como anda a sua vida com Jesus, ela respondeu: eu não tenho ido à igreja, eu não gosto de ir à igreja porque é escravizadora. A gente não tem liberdade, a gente não pode usar isto ou aquilo. Então, eu gosto de me vestir simples. Eu não gosto de ficar ostentando ou fazendo qualquer coisa e a igreja não gosta que a gente vá de uma maneira assim. Eu disse, não na nossa, não na nossa. Na nossa isso não acontece. Você será muito bem recebido se você for de terno, ou se você for numa camisa social, ou numa camisa esporte, ou numa camiseta, seja lá como você estiver vestido, porque o que conta é você, que é nosso convidado, chegou na nossa casa. Então, e aí ela disse, mas isso não é em todo lugar. Eu falei, olha, se a igreja for verdadeiramente uma casa do Senhor, o povo tem que agir assim. Porque Deus pede que possamos agir dessa maneira. Ele diz para mim e diz para todos que estão ali na igreja que a sua vida é preciosa, que ele morreu na cruz por você para que você possa ter a oportunidade de, junto com a família dele, adorar a Deus. Então, a igreja tem que ter esse papel, ela não pode viver sem esse papel. E ela disse, interessante, eu nunca pensei nisso. E aí trabalhamos com ela sobre o plano da salvação. Ela não tomou a decisão, mas o falar dela, que eu tenho conversado com ela, o falar dela está mudando, né? E aí ela que estava numa situação muito difícil, perdeu o pai e tudo mais, agora ela se encontra com paz, se encontra com a presença de Deus na sua vida e isso é maravilhoso. E é isso que eu quero te dizer, que você não pode deixar de falar. A reunião não era de evangelização, a reunião era de tratar assuntos do dia a dia. Mas aproveitamos esse momento que estamos juntos para compartilhar isso. A gente deve fazer em todo tempo, em todo lugar, a toda hora. E isso vai ser bênção na vida das pessoas. Mas também, como objetivo específico, esperamos que você possa preparar uma mensagem de alerta para alguém que precisa dar ouvido às palavras do Senhor e endireitar o caminho. Lembre-se, você não é o corretor, você não é aquele que vai corrigir a pessoa, você é aquele que vai encorajar a seguir um caminho muito melhor. Bom, então agora você entendeu o que a lição está propondo para nós, o cativeiro e as suas causas. Vamos então pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para entender a sua palavra. Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Pai, queremos te pedir que o Senhor fale conosco. Nos dê a tua bênção, a tua sabedoria, a tua direção, que o teu Espírito possa encontrar liberdade para agir e que possamos falar da tua palavra e deixar o teu Espírito aplicar a tua palavra em nossas vidas. Não sabemos até onde esta lição irá, mas sabemos que ela vai produzir os seus efeitos por onde quer que passe. Dá a tua bênção e usa esta mensagem para que o teu nome possa ser engrandecido. Por tudo isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tendo dito isto, vamos começar a entender por que o povo vai ser disciplinado. Quando nós olhamos em Jeremias, no capítulo 25, verso 3, nós vamos ver ali os motivos pelos quais, e os próximos textos vão mostrar motivos pelos quais o povo decidiu não seguir mais a Deus. Então vamos dar uma olhada. Alguém leia, por favor, 25, 3.
Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Veja como Deus é longânimo. Ele não falou assim: eu enviei a mensagem, o profeta comunicou a vocês, na próxima semana eu estou punindo vocês. Eu lembro que meu pai criou uma estratégia para nos dar a oportunidade de não recebermos a correção. E ele falava para mim: Júnior, 1, 2, lá vão os. Se eu esperasse passar o 3, eu iria ser punido. Mas todo esse espaço me levava a mudar a minha ação e eu não sofreria a correção. Deus levou 23 anos mandando a sua mensagem através do profeta. Ah, por que Deus não faz isso agora? Eu estou sentindo a chibata no meu lombo e não passou nem 2 anos. Será que não passou 2 anos que Deus está tratando com sua vida? Olha, nós estamos no período da graça. No período da graça, Deus está trabalhando com muito mais intensidade em nós e através de nós. Então é bom que você entenda uma coisa. Se Deus foi longânimo no passado, é porque faz parte da sua natureza ser longânimo. E Deus não muda. Então, se ele foi longânimo no passado, ele é longânimo hoje. Mas hoje tem muito mais ferramentas na nossa vida. Naquele tempo, o povo não tinha a ação do Espírito Santo convencendo a cada um do povo dos seus pecados, da justiça e do juízo. Não tinha o Espírito Santo guiando a cada um dos filhos de Deus como ele guia hoje. Então, hoje nós temos um privilégio muito maior para que possamos compreender como Deus está nos conduzindo de perto, a ponto de dizer: Emanuel, eu estou com você, que é Deus conosco. Então é muito importante nós estarmos analisando, mas o povo, mesmo tendo ouvido, não se dispôs a se colocar nas mãos de Deus. Mas outra coisa ainda pior que tem acontecido é que o povo seguiu com dura serviço. O que significa isso? O povo foi aumentando o seu prazer e o seu desejo em desobedecer a Deus. A palavra de Deus diz que agora, no nosso tempo, existirão filhos de Deus que estarão buscando só mensagens que façam carinho em seus ouvidos, que não os leve a pensar numa vida com Deus aonde eles têm que endireitar as suas veredas, os seus passos, a sua maneira de pensar, de agir e de falar. As pessoas não estão querendo ser confrontadas. Ouvi uma certa frase algum tempo atrás: amigo que é amigo não corrige, compactua com aquilo que o amigo está fazendo. Eu falei: não, isso não é amigo. Muito pelo contrário. Se a pessoa só compactua, você pode chamar de vaquinha de presépio. Mas você não pode dizer que ele é amigo. Pode dizer Maria vai com as outras, mas não pode dizer que é amigo. Eu quero só que você entenda que amigo é aquele que tira o outro do caminho para o buraco. Então, o amigo precisa realmente chamar o outro e dizer: olha, esse caminho o leva à destruição.
E eu sei que você não quer isso nem para você, nem para a sua família, nem para as pessoas próximas de você, que serão encorajados a viver e fazer estas coisas. Então, pense muito nisto. Mas ainda em Jeremias 23, nos versículos de 11 a 14, leia para mim, vamos ver o que estava acontecendo ainda mais profundo do que já tinha acontecido. Jeremias 23, de 11 a 14. Pode ler, por favor. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Não enviei. É de 23, de 11 a 14? Isso, 23, de 11 a 14. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, eu banirei vocês. E vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Você está com esboço? Estou. Tá. Não é esse texto, não. Aqui no esboço está esse texto. Você não pode estar com uma folha. Eu li o texto de baixo. Desculpa. Então, Jeremias não é 23, esse de o 11 a texto. 14. Agora sim, eu me achei aqui. Que embaixo, lá no item 2, tem também o versículo 11. Eu pensei que era lá. Ok. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Como é triste você estar vivendo uma vida como líder, e nesta vida como líder, você se desvia e desvia o povo de Deus. Deus está trabalhando e está colocando de uma forma muito clara. Eu vi entre eles coisas horríveis e repugnantes. Quando o templo foi construído, a palavra de Deus diz que o zelo era tão grande que não se ouvia o som de martelo. O povo se consagrava ao Senhor e fazia toda a obra do templo. As pedras vinham de distâncias enormes e elas vinham de uma forma completamente correta. Por isso eu quero te dizer que este zelo, agora que o templo está construído, ele vai sendo tratado e levado a uma situação onde o povo que ia crescer e adorar a Deus deixa de crescer e deixa de adorar a Deus.
Então, eu gostaria muito que você entendesse que o Senhor diz: ai daquele que desvia o meu povo. Ai daquele, e ele diz: trarei desgraça sobre eles no ano do seu castigo. Então, é muito importante termos isto na nossa mente e ver isto. Veja agora em Jeremias 21, versículo 12. Leia, por favor. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acirá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Então, Deus está trabalhando agora, dizendo que Deus daria uma continuidade no povo através da bênção que ele prometeu ao reinado de Davi. Mas isto iria acontecer se o povo e se o rei realmente se voltasse para Deus e temesse e o servisse. Então é muito importante que você tenha em mente que não é fazer um pacto com Deus e esquecer desse pacto que você fez. É fazer um pacto com Deus e dar sequência nessa caminhada da nossa vida. Por isso que nós falamos que a salvação é um ato da parte de Deus, mas é um processo da nossa parte. Nós estamos aperfeiçoando a nossa caminhada em direção da salvação. Não estamos aperfeiçoando a salvação, porque a salvação vem de Deus, mas estamos aperfeiçoando o nosso modo de depositar a nossa vida, de confiar no Senhor, de se colocar nas mãos de Deus e estar submisso à sua vontade. Então é muito importante que você tenha isto em mente. Mas vamos ver ainda que estes profetas começaram a trabalhar, como o texto de cima disse, de uma maneira completamente falsa. E Deus então vem dizendo isso em Jeremias 23, 11. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até o meu templo eu encontro iniquidade deles, declara o Senhor. Você já imaginou? Na casa de Deus, você profanar? É muito terrível quando as pessoas fazem isso, né, pastor? Não. Eu quero te dizer que você está pensando errado. A casa de Deus, para nós, não é a Igreja Batista Vila Matilde. O templo de Deus sou eu. E se o templo de Deus sou eu, eles estavam adulterando. Se eu me uno a uma prostituta, eu estou prostituindo o templo de Deus. Se eu me associo a mentiras, eu estou levando o templo de Deus a mentiras. Se eu levo engano às pessoas, eu estou levando o engano no templo de Deus. Então, a minha vida tem que espelhar a vontade de Deus. Pastor, isso é impossível. Não, não é impossível. Mas é difícil. Não é impossível, porque Deus nos dá o querer e nos dá o efetuar. Deus nos coloca em pé novamente todas as vezes que confessamos o pecado e pedimos perdão. Não importa quantas vezes você já cometeu este pecado, se você se arrependeu e pediu perdão, Deus perdoa. E Deus diz: toda vez que eu perdoar o seu pecado, eu me lanço ele no mais profundo do abismo e eu nunca me lembro dele. Por isso que ele é um Deus sempre pronto, com a sua misericórdia, a trabalhar na minha vida e na sua vida. Mas os profetas decidiram, entendendo isso que Deus faz,
se corromperam. E as suas palavras também foi de corromper o povo. Porque um povo corrompido é um povo que não cobra a integridade do profeta. A palavra de Deus diz: se você está sem disciplina, é porque você não é filho, é bastardo. Se você é filho, a disciplina de Deus vai estar na sua vida. Mas veja o versículo 21 do capítulo 23. Pode ler. 21. Não, 23, 21. 21. 23, 21. 23, 21. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. O 29 vai dizer quase a mesma coisa. 29, 9. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eu não os enviei. Quero dizer uma coisa, que nos dias de hoje também tem vários profetas que Deus não enviou. E eles estão profetizando. Só que nesse tempo havia uma regra. E sinceramente eu tenho saudade dessa regra. Sabe por quê? Porque nessa regra acontece o seguinte: se eu faço uma profecia da qual Deus não mandou eu fazer a profecia, o destino e o castigo do Senhor chega no tempo que eu determinei. Todos os profetas estavam falando para os cativos, dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, isso vai ser como, vamos imaginar que eles estivessem dizendo assim, vai ser como um spa, vocês vão ser levados para terras que manam leite e mel, vocês serão alimentados pelos outros povos. E isto será só em um ano. Daqui a um ano vocês estão de volta para casa. E então Deus diz: eles não estão falando sob a minha autorização. Mas em um ano, que é o seu dia, eles perecerão. E os profetas morreram. E o povo ficou, depois desse um ano, mais 69 anos no cativeiro. Muitas vezes a gente olha como um Deus longânimo até que chegue a ação. Mas também o que nós temos que entender é que também a sua justiça é pesada. Por isso, receba este alerta de Deus. Faça como os bereanos faziam. Conferiam na Bíblia se o que estava sendo dito era do Senhor. E você tem que fazer isso na sua vida para que você não possa ser levado por todo tipo de mentira. Ainda em Jeremias 27:15, ele continua a dizer: eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês, e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. O povo queria ouvir esse tipo de mensagem. Há algum tempo atrás, no meu ministério, as pessoas diziam: pastor, saí com o lombo todo doendo da mensagem. Hoje o senhor distribuiu chicotada. Eu falei: mas nem chicote estava nas minhas mãos.
Mas se Deus está falando com você, amém, fico feliz. E o que eu peço a você, reconsidere então essa palavra, porque você não tem menor noção do que é ser chicoteado. Chicote naquele tempo, além de ser de couro, era um couro firme, mas tinham-se esferas pontiagudas na ponta desse chicote. E quando ele acertava a sua carne e ele puxava o chicote de volta, arrancava pedaço da sua carne. Então, imagine cada chicotada que você levava. E geralmente o romano não poderia levar mais do que 40 açoites. Ele levava 39 açoites. Agora, imagine você levar chicotadas nesta quantidade que está mostrando. Deus trata-nos firme, justamente, mas também com muito amor. E ele levou o povo de Israel para uma nação que tinha uma característica diferente dos outros povos. Porque os outros povos queriam destruir a nação conquistada, não deixava nenhum tipo de vestígio de cultura. No caso de Israel, Deus levou um povo que preservou, permitiu que eles ficassem na terra, que eles cultivassem a terra, que eles construíssem na terra, que eles fizessem comércio na terra, e eles passaram a viver junto com aquela nação. Deus vai dar uma ordem lá na frente que nós vamos ver, e vou deixar para falar lá. Mas ele continua a dizer agora isto em Jeremias 28:2. Por favor, leia para mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 28:10 diz: então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. Em 26:18 vai dizer: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo: todo o povo, assim o Senhor dos exércitos de Sião, assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será arrasada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulhos, a colina do templo e um monte coberto de mato. Então, esta profecia vai se cumprir e cumpriu desta maneira. Você imagina todo aquele cuidado que houve ficar tudo agora abandonado, uma terra arrasada. E isso, de uma certa maneira, acontece também nas nossas vidas. Há um texto da palavra de Deus que diz: se você está no tempo da disciplina, tenha um coração grato a Deus. Apreenda o ensinamento da disciplina e volte ao primeiro amor. Quando nós nos colocamos diante de Deus desta maneira, então estamos prontos a mudar o norte, mudar a maneira de ser, mudar as situações que são tão opressoras sobre nossa vida, para que não cheguemos ao estado que está sendo dito. E aí, no versículo de Jeremias 23, verso 17, veja o que ele vai dizer para mim no capítulo 23, verso 17, e depois no capítulo 25, versículo 8 e 9. Pode ler. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor:
vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar esta terra, e os habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. O 11 também? Não. Veja, então, o que o Senhor está colocando para nós. Eu estou sendo claro em dizer a vocês que não muda a maneira de viver. Parece que estamos que nem aquele povo de Israel, que o profeta está falando, está falando, está falando. Fazem 20 anos. Se Deus manteve tudo em 20 anos, Ele vai manter por mais tempo. Eu terei tempo de se arrepender lá na frente. Não será assim, querido. Não será assim. Também uma coisa que você está esquecendo, enquanto você está vivendo desta forma, na sua obstinação, no seu caminho tortuoso, você está perdendo o privilégio de viver aqui na terra uma vida abundante. Deus promete a vida eterna, mas também promete a vida abundante. Isto é uma vida usufruindo aqui os deleites que ele preparou. Deus viu tudo que ele havia criado e disse: tudo é muito bom. E por que que nós vamos usufruir das coisas, só das coisas que geram prejuízos para nós? Por que que nós vamos continuar escolhendo tão somente as coisas que nos afastam de Deus, as coisas que não nos levam a viver na sua presença? Muitas vezes parece que até mesmo a voz daquele que fala não há repercussão no seu viver. As pessoas estão cada vez mais falando e vivendo cada vez menos. Por isso eu quero lhe desafiar. Procure falar menos e viver mais. Há tanta gente com tanta fome. Estou vivendo uma experiência de ensinar aos surdos. Eu não falo a linguagem de Libras, mas eu tenho intérprete. E é interessante quando você dá a eles missão. Eu disse para eles que eles deveriam, durante a semana, como tarefa de casa, lerem um trecho da Bíblia, e eles têm que ler no Evangelho de João, e têm que entender o que o versículo diz. E foi mandado a tarefa para mim. Imagina eu vendo um vídeo de um surdo comunicando a leitura de João 3,16. Ele vai literalmente dizendo as palavras do texto. E logo depois que ele termina de ler o texto, ele traz a interpretação na linguagem deles para que eles tenham o entendimento deste texto. Mas sabe, só quando eles vão começar a entender
é quando eles começam a repetir aquilo que foi dito. Se eles conseguem repetir aquilo que foi dito conforme foi ensinado, eles entenderam o texto. Mas ali não tem essa oportunidade, só tem ele como professor transmitindo esse ensinamento. E lá na próxima aula, então, eu entro com esse texto para dizer o que é este versículo para a sua vida. E eles vão, então, dizer o que isto significa. É lógico que eu vou ter um tradutor que vai me dizer o que eles estão dizendo para saber se agora eles entenderam realmente o que a palavra de Deus está falando. Mas mais do que isso, eram pessoas que não tinham esse entendimento. Eles estão tendo contato com a Bíblia, mas estão começando primeiro a entender o que é a Bíblia. Muitas pessoas pegam a Bíblia e esquecem que é Deus falando com você. E se a gente esquece que a Bíblia é Deus falando conosco, nós vamos ler como um livro de ficção, de história, de romance, de orientação familiar, mas vamos esquecer que é a vontade de Deus. A vontade de Deus a gente não discute, a gente obedece. E para isso, nós temos que entender que este rigor da compreensão do que o Espírito está nos ensinando precisa ser levado a sério. O texto traz para nós esta situação. E veja o que ele vai dizer sobre esta situação deste exílio. Isso está em Jeremias 25, verso 11. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada. Essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. Uma punição que leva 70 anos. Mas veja que Deus agora coloca uma missão que você fala assim, eu vou ser escravo? E o Senhor quer que eu faça isto? Então ele coloca esta missão para nós. Avança aí um pouco e vá para mim em Jeremias 29, 11. Pode ler? Pode? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Onde eles estavam? No cativeiro. Cativeiro, escravos. Mas a palavra de Deus diz: você, na sua escravidão, vai prosperar. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu e a Emilce precisávamos de um auxiliar. O Cristiano já havia nascido? Emilce. A Cíntia tinha um pouco mais de um ano e o Cristiano havia nascido há pouco tempo. Já havia acabado o período de licença maternidade da Emilce e ela estava começando a voltar aos primeiros dias, quando Deus nos levou para Campinas. E eu me lembro que nós fomos para uma casa, a casa estava para ser arrumada com as nossas coisas, e esta moça chegou em casa. Ela foi indicada pela a nossa sogra, era pessoa de
convívio com a família, e ela veio para nos auxiliar. Eu disse para ela: aqui está o Cristiano, aqui está a Cíntia, aqui está a cozinha, aqui tem que fazer isso, isso e isso. Eu vou levar a Emilce até Rio Claro e volto para a gente continuar conversando. Mas foi dessa maneira. Eu não te ouvi. Diga. O Cristiano não tinha nascido, eu estava grávida do Cristiano. Ah, você estava grávida do Cristiano. Tá. E aí, então, isso aconteceu. E o nome dela é Elci. E a Elci ficou, eu voltei, nós conversamos, fomos acertando tudo que precisávamos acertar. E a Elci trabalhou conosco quantos anos? Uns 10, 12 anos? Não chegou a 10 anos porque o Cristiano veio para São Paulo com 10 anos, né, Cristiano? Então foi um pouquinho menos de 10. Mas ela trabalhou bastante tempo. 5 anos? Ela trabalhou conosco bastante tempo. E nesse período, o que eu trabalhei com ela? Eu disse: eu sei, você precisa aprimorar tudo na sua vida. Eu não gostaria que você continuasse a simplesmente cuidar de famílias. Eu gostaria que você saísse daqui e fosse fazer o seu negócio. E ela então foi fazer vários cursos de culinária para que ela fosse desenvolvendo. Quando ela saiu da nossa casa, ela arrumou vários clientes para ir até a casa e cozinhar para mês. Deixar toda a comida em porções, ela passava o dia inteiro cozinhando na casa da pessoa e deixava toda a comida em porções para o mês que a pessoa iria fazer. Isso fez com que ela passasse a ganhar muito dinheiro. E depois ela foi ainda gerenciar a cantina da faculdade teológica. E então o rendimento dela se tornou maior a ponto dela começar a fazer a caridade para aqueles alunos que não tinham como pagar a comida. Então ela oferecia lanches para algumas pessoas graciosamente. Tudo isso por quê? A pessoa que está na sua dependência, ela precisa crescer. E você é a pessoa que promove esse crescimento. E Deus está dizendo exatamente isto para o povo de Israel. Eu conheço, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês. E esses planos que eu tenho para você é de prosperar. Não é para causar dano, é para te dar esperança e futuro. E veja o que Deus ainda vai falar com eles nessa situação. E ele vai dizer no versículo 30, verso 11, porque eu estou com vocês e salvarei, diz o Senhor, destruirei completamente todas as nações entre as quais eu dispersei, mas vocês não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece e não deixarei impune. Mas eu quero que você agora, nesta terra que você está, trabalhe em favor do progresso desse povo. E ele diz em Jeremias 29, 5 e 6, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas e multipliquem-se e não diminuam. Deus sempre trabalhou com o povo para que ele não se misturasse com outras nações. Agora, Deus trabalha para que esse povo não seja exterminado, mas, pelo contrário, que nesses 70 anos
eles se multipliquem e eles prosperem. E é isso que a gente precisa ter em mente. Se a sua situação está difícil, então tome uma ação. Isso vai no versículo do capítulo 29, versículo 7 e 8. Busquem a prosperidade da cidade. Não é busquem a sua prosperidade. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Se esta cidade prosperar, também vocês vão prosperar. Mas ele continua dizendo, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajem a terem. Então, ele está sendo muito claro, dizendo: há um norte, há um ensinamento, que vocês foram criados neles. Voltem-se para estes ensinamentos. Ouçam a direção que eu der através dos meus profetas. E me sirvam, me temam, me adorem. Isto acontecendo, eu cuido de vocês. O último texto que eu separei está em Jeremias 22, verso 8 e 9. Leia para mim. De numerosas nações, muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa destas a esta grande cidade? E lhes responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Por que que houve o castigo? Por que houve o cativeiro? Porque eles decidiram não seguir a Deus, não obedecer à voz de Deus. É interessante que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, naquele exato momento, é o momento de mais íntima comunhão que nós vamos viver provavelmente o resto da vida. O restante da nossa vida é um curso de volta ao primeiro amor. Eu, com 40 anos de ministério, tenho uma compreensão bíblica. Pastor Cristiano, com a sua compreensão de ministério de 10 anos, tem uma compreensão bíblica. Isto não significa que nós estamos mais próximos do primeiro amor. Eu continuo correndo para atingir o primeiro amor. Quando havia uma entrega, uma pureza, eu me recordo daquele momento. E eu me recordo o quanto sentir a presença de Deus era especial. Hoje eu sinto a presença de Deus de uma forma muito especial. Mas eu sei se com o entendimento que eu tenho hoje, eu voltar a ter esta entrega e esse sentimento, o prazer de estar na presença de Deus será muito maior. Por isso eu quero lhe desafiar. Volte para o Senhor enquanto ainda é tempo. Não siga na obstinação do seu caminho.
na situação de não viver aquilo que Deus propõe para nós. Lembre-se, você é o templo de Deus. E Deus habita em você. E Ele diz, não destrua esse templo. Eu espero que verdadeiramente você tome isto como um alerta de Deus para a sua vida. E siga esse encorajamento. Amém? Amém, pastor Solovi, obrigado pela aula, uma aula muito abençoadora, uma aula que trabalha tanto em nós, quanto nos dá a oportunidade também de trabalharmos na vida de outras pessoas. Você esteve acompanhando conosco, deixe seu comentário aqui abaixo, se ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreva no canal, nos siga nas nossas outras redes sociais e também compartilhe aí nas suas redes sociais, tá bom? Fique acompanhando, já tem uma playlist aqui com estas últimas nós estamos na terceira lição ministrada, então temos aí já essas 3, já tem uma playlist e acompanhe, serão aí um total de 13 lições para você conhecer um pouco de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, tá bom, queridos? Deus abençoe sua semana e daqui a pouquinho começa a nossa celebração aqui pela manhã e também às 18h30 a celebração da noite, tá bom? Deus abençoe, grande abraço. Amém. Pastor Solovi, obrigado pelos ensinamentos. Fica a nossa mente desperta para saber que Deus está atento às nossas atitudes. Amém. Fiquem com Deus.